Seja bem-vindo a este canal. A lei que controla o destino. Costumamos dizer que podemos obter qualquer coisa se pedirmos a Deus. A mente verdadeira que existe em nós é a mente divina. Se exteriorizarmos a mente divina e pedirmos algo a Deus, Ele nos atenderá prontamente, do mesmo modo que a mãe amamenta imediatamente o bebê quando ele chora querendo mamar. Temos aqui este artigo da revista Seitinoe, ok? Uma revista muito conhecida deles, ok? Que você vê sendo oferecida gratuitamente em vários lugares. Temos aqui então palavras do fundador Taniguchi, dizendo que costumamos dizer que podemos obter qualquer coisa que pedirmos a Deus. Geralmente o homem ele gosta das palavras positivas. Se você pega um livro como este, por exemplo, um livro Pense Positivo Todos os Dias, você tem frases para todos os dias aqui, você ler frases positivas. A intenção é uma força do universo e todos estão conectados a essa força invisível. Liberte-se da necessidade de culpar quem quer que seja, inclusive você mesmo. Todos nós estamos fazendo o melhor possível com a compreensão, o conhecimento e a consciência que temos. Então, livros como este realmente vendem bastante. Pensar positivo, né? E toda essa mentalidade moderna. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz o Evangelho conforme escreveu São Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, nem todo aquele que clama ao Senhor Jesus, que fala do Senhor Jesus, ele entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, que está nos céus. Então nós observamos que a filosofia Seitinoe, ela é criada pelo Taniguchi, aquele líder japonês, ele chega a declarar em dado momento que o seu ensino fundamental ele foi recebido por intermediação de um anjo. Ou seja, em várias seitas e religiões nós temos este equivalente. Ou seja, anjos apareceram para certos líderes religiosos e assim foi formada uma nova religião. Isso é de praxe. Você tem isso no mormonismo, você tem isso em variadas religiões aí, né? Como por exemplo o Reverendo Moon, Maomé. Ou seja, você tem a visitação de um anjo. E neste caso especificamente da filosofia Seitinoe, nós temos essa declaração do seu fundador, Taniguchi, quando ele diz o seguinte: tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar: Mestre, esclarecerei a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é um ser material. O homem, na realidade, não é a sua existência corpórea, nem as células cerebrais são a sua essência, nem as células nervosas, nem o soro, nem as células musculares, não é também a soma de todos eles. Então isso está escrito no livro Santo Sutra da Seitinoe, Educação Divina e Treinamento Espiritual para a Humanidade, um livro da Seitinoe, terceira edição, página 302. Quem ousaria exclamar, pecadores, pecadores? Deus jamais criou pecadores. Assim não poderia existir nesta terra um único homem realmente pecador. Como nós vimos no vídeo anterior, a Seitinoe não acredita que o homem seja pecador. E essa declaração
que acabamos de ler se encontra nas Sutras Sagradas A Verdade da Vida, um livro de 1965, página 213, que você pode consultar. Eu posso até deixar no link aqui embaixo, você pode consultar para entender a mentalidade da Seiichi Noe. No caso, são variadas sutras e variados ensinamentos que dizem que o homem não é pecador, entrando frontalmente contra as escrituras sagradas, que diz de Gênesis a Apocalipse que o homem realmente nasce pecador. Ok? Então, outros pormenores que nós vemos aí na seita Seiichi Noe, que são conflitantes com a Bíblia Sagrada, é o seu desconhecimento do Novo Testamento cristão. Ok? Então você percebe que, por eles serem uma religião japonesa, eles desconhecem muito o Novo Testamento. E assim acabam também escrevendo em suas literaturas muitas coisas conflitantes. Como, por exemplo, quando a Seiichi Noe quer explicar sobre o Evangelho de São João. Veja o que diz a Ascendedor, número 1, 1965, página 20. Diz o seguinte: o Evangelho de João Batista é uma obra literária mais espiritual entre os evangelhos de Jesus Cristo. Devemos ler o Evangelho de João Batista milhares e milhares de vezes até sentirmos a vida de Jesus Cristo. Acontece que este é um erro terrível, porque o Evangelho, conforme escreveu São João, não é João Batista. João Batista aqui é o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. Então, é conflitante, porque a própria Seiichi Noe, ela declara em outra ocasião o seguinte: o Evangelho de São João ensina a mesma filosofia da Seiichi Noe. Ascendedor, ano 2, no ano de 1966, número 2, página 30. Então, nós temos aí duas declarações que são totalmente contrárias à Bíblia. A primeira, dizer que o Evangelho de João foi escrito por João Batista. A segunda, dizer que a filosofia da Seiichi Noe ensina a mesma coisa que o Evangelho de João Batista. E nós podemos falar isto com muita procedência, que não são os mesmos ensinos, porque existe uma diferença muito grande entre os ensinamentos da Seiichi Noe com o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, existe outra problemática muito grave na filosofia Seiichi Noe. Ok? Eles ensinam a ineficácia da morte de Cristo. Ou seja, qual é o significado da morte de Cristo para a filosofia Seiichi Noe? Então, esse mesmo querubim declarou mais o seguinte: veja bem o que disse esse querubim. Pecado, doença e morte, por que não são criações de Deus? São irrealidades, são falsificações, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar esta máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Salkyamuni com esta mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com esta finalidade. Se os pecados tivessem existência real, mesmo a pregação da verdade de Buda, nem todas as esferas não poderiam destruí-los. A crucificação de Cristo também teria sido ineficaz para destruí-los. Isso está nas Sutras Sagradas, A Verdade da Vida, escritos de Taniguchi, Sociedade Religiosa Seiichi Noe do Brasil, 1965, página 210. Bem, como é que nós podemos responder pela Bíblia esta questão? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, por acaso, Jesus Cristo fez uma obra incompleta, uma obra do qual realmente se tornaria ineficaz a sua batalha contra o pecado, já que, na filosofia Seiichi Noe, pecado
Não existe. Então, o que diz a Bíblia Sagrada? Bem, Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, admoesta que tenhamos cuidado com as mensagens trazidas por anjos, ok? Principalmente porque uma pessoa ela pode ser enganada por anjos. E por que isto aconteceria? Justamente isso acontece porque muitas ocasiões não seriam anjos que estariam visitando o homem, mas seria demônios, ou seja, espírito das trevas se disfarçando em anjo de luz. E o próprio apóstolo Paulo diz aí em Gálatas, que você pode ler na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Ou seja, este alguém que pode anunciar um outro evangelho pode ser até um anjo. A Bíblia diz que Satanás se transforma até em anjo de luz. Ok? Então, esse outro evangelho seria anátema. Não há como você acreditar no outro evangelho a não ser o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme diz a Bíblia. Agora veja, o evangelho pregado por Paulo, acerca do qual disse ser o poder de Deus para a salvação, é de todo aquele que crê no evangelho, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. Ok? E diz a palavra de Deus também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o também que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Está escrito na Bíblia. Confira na sua Bíblia que você tem na sua casa. Pode ser católica, pode ser protestante. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que nós lemos é que Jesus morreu por causa de nossos pecados. E que o querubim desse Tinoê revelou a Taniguchi que o pecado não existe. Então, a necessidade de Cristo ter vindo ao mundo praticamente foi em vão, se não existe pecado. Nisto está um erro fundamental da Seitinoe. Ela procura negar a queda do homem, admitindo como ensino central que o homem é filho de Deus, incapaz de pecar, e, consequentemente, nunca deve dizer que o homem é pecador. Mas nós sabemos que a Bíblia diz em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira, e essa declaração não foi feita por Jesus Cristo, nem pelo um querubim enviado dos céus. Ok? Esse ensino religioso de dizer que não existe pecado é uma mentira religiosa. Se dissermos que não temos pecado, diz a Bíblia que nós nos enganamos a nós mesmos. Então, quando você abre perto de Apocalipse, ali em 1 João, perto de Apocalipse, você pode abrir a sua Bíblia para conferir aí. Quando você abre 1 João, capítulo 1, verso 8, olha só o que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá, queridos? Eu não estou pregando religião para vocês. Estou pregando o que a Bíblia diz. Confira na sua Bíblia. Lá perto de Apocalipse, em 1 João, capítulo 1, versículo 8, está escrito o seguinte: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Com quem ficar? Com a Bíblia Sagrada ou com os ensinos da Seitinoe? Você vai ter que decidir, né? Porque a verdade é Jesus Cristo, ok? A verdade é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo exploraremos mais os conflitos que existem entre a Seitinoe
e a Bíblia Sagrada. Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente.